por que que devemos trazer o cliente certo para o plano certo. E nada mais do que eu trazer a Carol, né? A gente convidou a Carol, que é uma das nossas parceiras aqui, e ela vai contar para a gente não só questões práticas, mas também fundamentadas de por que devemos fazer esse processo da forma certa e quais são os impactos de não fazer isso. Então, eu queria apresentar a Carol, só que antes também, né, a gente vai aqui, como no Meet tem essa questão do, por exemplo, o Pedro agora ele tá em deslocamento, aí às vezes a gente está em casa, está aqui no momento mais confortável, aí tem uma voz ali, outra aqui, aí a gente vai pedir, né, para que a gente deixe aqui no mudo mesmo, e aí caso você queira complementar, queira interagir aqui, queira usar do conhecimento de Carol, ou de, enfim, de alguma outra pessoa também que está aqui participando, porque o evento não é feito apenas, eu vou estar apenas como um mediador, e aqui não é uma palestra, tá? Não é um momento onde Carol chega e Carol só vai falando, não é um monólogo. Então, a gente espera, né, como o Ive falou aqui no começo aqui da nossa reunião, de contribuir. Aqui realmente é um momento que a gente faz com os nossos clientes de troca de experiência. E, claro, a gente aproveita o nosso ecossistema de parceiros para trazer uma pauta que essa pessoa tem domínio, no caso aqui a Carol, para que a gente tenha esse diálogo e cada um saia daqui com ações práticas, porque também não adianta ficar fazendo um evento com um monte de coisa teórica, né? Basta as teorias que a gente já vê em todos os lugares. Então, eu só gostaria que vocês deixassem aqui no mudo, e caso queiram complementar, levanta a mãozinha, e beleza. Vão dizendo também aí qual o provedor de vocês, de onde vocês estão falando. E agora eu vou apresentar a Carol, né? A Carol, ela é da Menésia, chama Menésia Consultoria. Ela é especialista em gestão de operações, telecomunicações, data science e analytics, e também ela é formada em engenharia elétrica, tá? Ela tem como missão capacitar empresas e equipes, tá? Com foco nos processos e também na estratégia. E ela domina também a parte de mapeamento de redes, operações de provedores, análise de dados e business intelligence. Então, a pessoa certa para conversar aqui com vocês. E aí, Carol, vamos lá, né? Antes da gente até falar do nosso assunto, que seria trazer o cliente certo para o plano certo, que é o seguinte, a gente percebe bastante que alguns provedores acreditam, né, que assim, quanto mais clientes, independentemente de qual que é o plano, isso também, claro, está atrelado muito à cultura de vendas, né? Mas a gente vai falar também um pouco sobre isso. Mas quanto mais clientes vai trazendo, mais a gente está acreditando que o provedor está crescendo, né? Isso pode gerar alguns impactos, como, por exemplo, o fato dele não estar contratando, não estar colocando o plano certo para aquele cliente gera alguns problemas como inadimplência ou excesso de suporte, enfim. Muitas vezes até desgaste da equipe mesmo que está tratando diretamente ali com os clientes. Então, para a gente começar realmente com o nosso evento, trazer realmente o nosso bate-papo, né? E deixar todo mundo alinhado. O que na tua visão, trazendo aqui para eles, o que significaria trazer o cliente certo para o plano certo? Então, obrigado, Carol, pela participação e obrigado também a todos que estão aqui. Vai, Carol. Boa tarde, pessoal. Obrigada, viu, Edson? Olá, pessoal. E é uma pergunta muito boa, né? Porque no dia a dia do provedor, né, ter o cliente certo no plano certo, ele faz toda a diferença. Quando a gente fala em saúde financeira e quando a gente fala em qualidade operacional. Então, na prática, realmente, isso significa que o cliente deve contratar um plano que seja compatível ao perfil de uso dele. Sua capacidade, né, de pagamento ou até as expectativas de serviço que ele tem. Então, quando ele está desalinhado, né, a gente identifica facilmente diversos problemas. Por exemplo, quando a gente tem clientes que estão subdimensionados em relação ao plano que ele contratou, o que a gente observa? A gente observa reclamações de velocidade, cliente abrindo chamado com muita frequência, né, e acaba, né, infelizmente, sobrecarregando a equipe de suporte técnico, sobrecarregando a equipe de técnicos que tem que estar indo lá na casa do cliente tentar resolver o problema. E aí a gente vai para um outro ponto.
né? Quando a gente fala em clientes que estão superdimensionados em relação ao plano que ele contratou. E aí, a gente acha o quê, né? Nossa, fiz uma venda legal, né? Aumentei a minha receita para a empresa, mas se a gente for realmente parar para analisar, esses clientes que são superdimensionados em relação ao plano, normalmente, né, frequentemente, eles entram em inadimplência. Por quê? Porque o valor que ele está fornecendo, né, pagando para o provedor, normalmente não cabe no orçamento dele. E aí a gente ainda tem uma terceira situação, que são clientes que contratam no plano errado. Por exemplo, eu tenho um cliente específico que precisa de um atendimento de SLA reduzido, né? Ou seja, abrir uma solução de uma necessidade de chamada e esse cliente vai lá, nós vamos resolver o problema desse cliente. E eu preciso desse SLA reduzido, mas ele contratou um plano básico, ele não vai ter um SLA reduzido. Então, o que isso vai acontecer? Vai gerar desgaste para a operação, vai gerar desgaste para a empresa, vai gerar frustração para o cliente e, além de toda essa confusão, ainda vai gerar uma perspectiva negativa da empresa. Então, a empresa vai sair ruim, não porque ela não tem um planejamento operacional, mas porque ela desenvolveu uma venda errada. E aí a gente vai para um outro lado, né, que é o lado do ideal, né, ter o cliente certo no plano certo. Então, o que a gente observa com isso, né? Um menor volume de chamados, uma menor incidência de inadimplência, né? Uma maior satisfação da experiência do cliente, que é por isso que a gente está trabalhando, né? Para manter o cliente o máximo que ele puder na nossa base, e uma operação mais previsível. O que isso quer dizer? Não se trata de vender mais, se trata de vender de forma inteligente. Né, entender o perfil do cliente, orientar bem na escolha do plano e fazer os ajustes necessários quando o cliente levanta a mãozinha e faz algum tipo de reclamação, é o que torna esse provedor com um crescimento sustentável. E aí eu vou deixar uma frase para vocês pensarem, que é o seguinte: o processo de retenção dos clientes, ele começa no momento da venda. Eu retenho os meus clientes a partir do momento da venda. Se eu não faço uma venda bem feita, eu já começo a me entregar do ponto de vista de risco para aquele cliente. Então, vou falar novamente. O processo de retenção, ele começa no processo da venda. Sim. Isso é um dos pontos também que eu falo bastante, né, quando eu dou algumas palestras, né, que é justamente esse ponto de que a venda mal feita, ela vai acabar gerando todos esses problemas no futuro, que está muitas vezes gerando problemas até de insatisfação nos próprios funcionários, porque não tem como criar uma boa experiência do cliente, não tem como eu pensar em satisfação do cliente se a equipe do provedor também não está satisfeita com o próprio trabalho. Qual é a pessoa que gosta de trabalhar em uma empresa onde os clientes só fazem reclamar? Não existe. Não tem como, né? Se a gente for parar para ver, quando você imagina as empresas que são as que têm o maior nível de satisfação, são aquelas que as pessoas querem trabalhar nelas, né? Porque as pessoas falam bem da empresa. A reputação é direta, né? Oi? Oi, Jaqueline tá falando? Eu acho que é aquela situação... Aberto. Amor. E é interessante isso, Edson, porque a gente observa que essas frustrações dentro do ambiente do time de colaboradores é gerado por um grupo seleto de clientes, que está associado a esse modelo de especificação de vendas, de venda mal feita, ou até de uma possível falta de treinamento da equipe de vendedores, né? Porque existem um leque de situações que podem gerar esse impacto. Sim. E na tua visão, assim, devido a todos esses problemas, né, que acontecem do cliente, às vezes está sempre ali, sempre tem um ali que fica inadimplente constantemente, ou sempre tem aquele que fica pedindo sempre o suporte, ou casos, né, dos clientes que instalam e dentro do primeiro mês mesmo já nem
segue, né, com o provedor. Então, ele vai deixando, assim, alguns, vamos dizer assim, alguns sinais. Indícios. Né? Indícios, exato. E, na tua visão, assim, com a tua experiência das consultorias que você implementa, quais são os sinais mais comuns que os provedores, eles podem ter para que está causando, que está gerando esses problemas, né? O que tu enxerga desse lado? Você comentou, inclusive, alguns bem importantes, tá, Edson? Primeiro, essa questão da alta reincidência de chamadas, né? A gente começa a observar que os mesmos clientes estão sempre ligando, fazendo reclamações de lentidão, de instabilidade, né? De problemas que não são resolvidos de forma definitiva. Nós temos aí a questão da inadimplência, como você mesmo comentou, né? Porque a gente consegue observar que o problema não necessariamente é o cliente que é mal pagador. Uhum. Às vezes é um plano que não cabe no bolso dele, e aí fez uma venda achando que estava trazendo mais receita para a empresa. E isso gerou toda uma insatisfação. E aí você acaba afetando, né, o tempo de vida útil desse cliente com vocês, com o provedor de internet. Nós temos a questão também do tempo médio de permanência, né, ser muito curto, como você mesmo comentou. Clientes que cancelam, né, poucos meses depois, por indicar, né, algum tipo de frustração, né, com o serviço, ou com a velocidade de atendimento, ou não foi aquilo que prometeram para ele, e ele gerou uma expectativa em cima daquele produto, e não fizeram jus a essa expectativa, né? Ou então, a gente está falando também na possibilidade de uma equipe sobrecarregada de suporte técnico. Se os técnicos estão resolvendo sempre as mesmas dores, os mesmos clientes, os mesmos problemas, tem algum problema aí. Então, tem alguma coisa que está desajustada aí e os líderes precisam estar olhando para isso, analisando os pontos e propondo as melhorias definitivas. Né? E do último ponto, a questão das reclamações em canais não oficiais e oficiais. Às vezes a gente está com um provedor em uma região que é mais controlada, uma região que é uma cidade específica, e aí a gente observa grupos de WhatsApp com conversas, né, não oficiais, né, e aí eles vão estar falando, reclamando desse provedor, e aí a gente tem todo esse problema de insatisfação do cliente, que aí a gente gera a questão do que a gente chama de clientes detratores, né, que você, em todas as suas palestras, pelo menos as que eu já assisti, você fala bastante sobre isso. Sim. E ao invés da gente estar promovendo aquela marca, né, aquele provedor, esses clientes que poderiam estar sendo trabalhados e enxergados com um feeling maior dos provedores, ele está como detrator e prejudicando a sua empresa com ele e com novos clientes. Sim. Muito bem. Ive, tu quer complementar a fala da Carol? Eu vou dar uma colaboração, né? Na realidade, a Carol e você acabou citando algo muito importante, né? Quando eu assumi aqui a parte da gestão do relacionamento e lidar diretamente com essa parte do sucesso do cliente, a gente olhou justamente esse processo, né, de questão de proatividade, a gente ser proativo e entender o que é que estava acontecendo com o nosso cliente para reduzir a inadimplência e reduzir também o churn. E o que é que acontece? Principalmente aqui na minha região, eu falo da Bahia, do provedor Tuxnet, e o cliente, sempre quando ele está insatisfeito, realmente tem alguns casos que dá muito sinal. É isso que a Carol falou, né, que ele tem realmente uma reincidência maior de chamados em relação a suporte, e o que a gente percebeu? Eu criei um painel desse processo de recorrência, e é isso que você está falando, a gente começou a trabalhar no suporte proativo, e quando a gente começou a trabalhar nesse suporte proativo, entrando em contato com esses clientes, tentando oferecer soluções, apesar de alguns já estarem extremamente chateados e ser detratores, o que surgiu um pouco de cancelamento, mas a gente conseguiu moldar aquele cliente na nossa base novamente, consertando ali o perfil inicial da jornada dele. Então, isso daí realmente é algo que acho que o provedor em si ele tem que trabalhar, que é essa questão do monitoramento desses clientes, porque, assim, tem provedores que têm 20 anos de mercado e lá no início faz uma venda que hoje já está defasada, né? O cliente, às vezes, não sabe, mas para ele está com essas circunstâncias e lá o plano que ele estava é o defasado. Então, a gente está trabalhando justamente com esse critério hoje.
que vem ajudando a gente a fazer esse controle, mas é bem difícil. É bem difícil. E se a gente soubesse disso antes, talvez eu já teria evitado vários cancelamentos e a inadimplência também. É um trabalho de formiguinha, né, Ive? Mas que traz um impacto bem grande na saúde, né, da operação do provedor. Eu falo que realmente o segredo, ele é olhar para os dados com mais atenção. Com certeza. Quando o provedor ele começa a segmentar melhor a sua base, entender as regiões, entender os bairros, né, analisar padrões de comportamento, você começa a analisar e a fundo realmente entender qual é o perfil daquele cliente, e aí você consegue desenvolver ações, né, revisar planos, treinar a equipe, às vezes mudar o modelo de abordagem, né, da instalação ou do acompanhamento, isso sim faz toda a diferença. Aí vai uma pergunta, Carol, né? Na realidade, os provedores que você chega, eu acho que tem essas duas trilhas, né? O cliente que já está na base, que está com esse problema, e tem esses clientes que você está falando sobre o perfil de vendas no início. Então, assim, o que é que você orienta para o provedor que está com esse problema? Tanto que já está na base, né? Já está ali, já está sofrendo ali na jornada do cliente de satisfação, e aquele cliente que entra, né, qual a tua orientação que você passa para os provedores assim, acerca disso, quais as atitudes que devem ser tomadas para a gente entender melhor esse perfil ali logo de início, antes de vender para ele? Legal. A primeira coisa, Ive, que eu recomendo é, primeiro, analisar o que você tem na sua base. Né? Entender, por exemplo, quais os clientes abrem mais chamado, quem atrasa mais o pagamento, né? Qual era o tempo médio de permanência dos seus clientes na sua base hoje, que é o que a gente chama, né, de lifetime, né, ou lifetime value. No caso do value é a questão do valor, né, de quanto de receita que esse cliente retorna para a empresa. Qual o ticket médio hoje que você mais trabalha e segmentar isso por planos. E uma coisa que eu recomendo fazer também, até para a questão de você saber como abordar estes clientes novos, primeiro, estudar a faixa etária média dos clientes contratantes que você tem hoje por região, isso faz muita diferença. Porque se você está pensando no hoje, mas está pensando no que você vai fazer amanhã com a sua nova base e outras variáveis, né? Isso vai permitir que você analise o cenário até para você fazer propostas de planos e combos que façam sentido. Eu vou dar um exemplo para você. A gente teve, né, já fiz alguns trabalhos em algumas regiões, e nós tínhamos regiões de clientes que eram regiões de universitárias, por exemplo. Regiões universitárias, o que os clientes querem? Velocidade, SVA e acabou. Pode me entregar isso que eu vou estar feliz. E não deixa minha internet falhar. E aí, tem regiões, por exemplo, que a gente identificou que não queria SVA de jeito nenhum. Então, a gente ia tentar vender, por exemplo, combos nessas regiões, e os clientes falavam, não, eu só quero internet. Ia adiantar eu estar investindo o combo em uma região que o cliente só quer internet? Então, é necessário também fazer uma breve pesquisa de mercado na região para você conseguir realmente fazer investimentos de vendas. Não adianta eu querer definir um plano baseado somente em concorrência, sem fazer a minha própria pesquisa de mercado. Além do que, eu posso sondar isso à medida que eu vou fazendo também um porta a porta, por exemplo. Eu posso fazer esse processo à medida que o cliente vai me procurando na loja para fazer algum tipo de contrato. Então, esse tipo de trabalho você já consegue ir sondando. Como? Através de treinamento, de saber fazer as perguntas corretas no momento correto e de forma rápida e sucinta. E já conseguir absorver e analisar essas informações para que você já devolva os melhores planos para que você se torne competitivo no mercado naquela região específica. Respondido, Ive? Sim, sim, sim. Legal. Muito bem, inclusive, obrigado, Ive, pela pergunta, excelente pergunta. Pessoal, se vocês tiverem perguntas também, vocês não precisam esperar até o final do evento para que a gente faça perguntas não, tá? E uma outra coisa que vocês também precisam saber é que, se vocês ficarem aqui até o final,
a Carol, ela vai dar um bônus aí, que ela vai divulgar no final, então, para quem ficar quieto ao final, vai ouvir também esse super bônus que ela vai explicar, beleza? Então, eu ia até, a Ivy acabou fazendo uma pergunta que era até uma questão também minha, né, que eu ia fazer, que não adianta a gente também ficar só falando questões dessa forma, de uma forma que fique muito subjetiva, né? Porque a ideia daqui é de que a gente traga realmente algo que seja objetivo, concreto, para que seja simples. Não simples, mas factível. Nada é simples na vida da gente, né? Principalmente quando se trata de provedor de internet. Mas que seja factível na hora de implementar. E aí eu queria justamente ouvir outros casos, né, Carol, na sua experiência que você tem, casos reais, né, de um provedor que você acompanhou e que ele fez, quais foram os ajustes, enfim, o resultado, né, que foi colhido por ele através desse processo, né, de, vamos dizer assim, reposicionamento da base de clientes. Então, tu consegue contar alguns casos práticos e o que foi feito e qual foi o resultado e, claro, a gente não está falando aqui de uma fórmula, né, não existe fórmula mágica, o Brasil é muito grande, você falou sobre a questão comportamental, que em algumas estratégias em uma região funciona, aí às vezes você quer pegar aquela mesma coisa, aplicar em outra região, já não funciona, porque a gente entende que são características diferentes, mas eu queria que ao menos tu contasse algum caso aqui, para que as pessoas saíssem daqui com a mente, pelo menos, vou testar, e vamos ver se vai dar certo, tá? Então, consegue me dizer, Carol? Claro. O que acontece? Nós fizemos um trabalho aqui com o provedor aqui em Minas, que vinha tendo dificuldades em vender realmente, e estavam com índice elevadíssimo de inadimplência, né, de churn, né, dessa parte de cancelamento de clientes. E aí eles vinham enfrentando uma situação, né, que parecia comum. Tinha muitos chamados, inadimplência alta, né, e em crescente, uma alta rotatividade de clientes, ou seja, os clientes não ficavam na base e aí achavam que era por conta da alta concorrência da região, né? A operação ela até estava funcionando, mas o desgaste da equipe era muito grande. E a margem de lucro ela estava diminuindo. Por quê? Quanto maior o OPEX, menos, né? Quanto maior o custo operacional, a gente vai reduzindo essa margem de lucratividade. E aí, por exemplo, né? A gente aplicou todos esses índices que eu comentei com você, né? A gente identificou quais eram os clientes que haviam mais chamado, né? Quem atrasava mais o pagamento, a gente analisou essa questão da permanência desses clientes na base, né? E por plano, uma visão explodida de clientes que ficam, qual que é o lifetime value, ou seja, qual é o tempo médio de vivência desse cliente junto ao nosso provedor por plano. Avaliamos também essa questão do perfil desse cliente, e aí a gente descobriu que nós tínhamos clientes em planos errados. Então, nós começamos a entrar em contato com esses clientes e fazer propostas de mudanças contratuais. Então, a gente identificou, por exemplo, clientes que estavam, né, com alto consumo de streaming, né, e às vezes estavam com um plano de velocidade muito baixo que não atendia eles. Nós identificamos, por exemplo, fornecimento para comércios, que contratavam, sei lá, 300 mega, mas que não precisava, porque não usava isso, era horário comercial ali. Então, ele estava insatisfeito, porque ele pagava muito alto, estava achando ruim, estava querendo cancelar. Nesse processo de retenção, a gente conseguiu recuperar esses clientes com esse reajuste, né? Ajudamos o time comercial e o time de suporte a criarem abordagens um pouco mais consultivas e menos, o meu plano é esse. Eu tenho isso. Você aceita receber esse tipo de plano? Então, pode falar, Wes. Eu acho que esse que é um problema gigante, né? Tipo assim, é usar o plano como se fosse um cardápio. Exatamente. O meu leque de serviços é esse aqui. O que você quer? Sim, e acho que eu até falei cardápio, mas, por exemplo, se a gente vai num restaurante, aí às vezes você vai no restaurante e tem lá o cardápio. E eu pelo menos, assim, quando tem muitas opções, eu fico olhando assim, tá? Eu fico vendo não sei o quê. Mas aí, quando o garçom vem, eu pergunto para ele facilitar a minha decisão, né? Eu pergunto qual é o que mais sai, ou o que tem, qual que é a diferença entre eles e tal.
E aí, quando o garçom ele sabe explicar muito bem cada produto, cada prato, não, porque esse daqui tem aí vai contando as especificidades de cada prato, né? Esse aqui é um fumaçado, não sei de onde e tal, tal, tal. Aí você, beleza, vai, então eu quero esse daqui, né? Então, quando ele vai contando, é até diferente, porque, por exemplo, facilita o processo de decisão e você consegue compreender mais e, de certa forma, você alinha a expectativa sobre aquele produto que você vai consumir, né? Então, mesmo aí tem dois tipos, né, de restaurantes, podemos fazer aqui meio que essa analogia, né? Existe, sim, aquele restaurante onde, quando você vai ser atendido, a pessoa só te apresenta o cardápio, espera que você escolha e saiba qual que é o melhor e compre, e tem aquele no qual você vai e o garçom, a pessoa vai lá, te explica detalhadamente, te ajuda no processo de decisão, compreende o que você está buscando e vai te oferecer o melhor produto, né? Acho que é basicamente isso, né? Uma das coisas que você falou foi isso aí, né, Carol? Isso, exatamente. E puxando o nexo nisso que você está comentando, e aí puxando uma perguntinha que o pessoal fez aqui no chat, Edson, que é Elisiane, né? Ela perguntou o que mais influencia o cliente na hora de decidir por um plano e como identificar se o cliente quer o preço ou o valor, né? Esse ponto que você colocou é importante. Por quê? Porque tem cliente que vai chegar no restaurante e vai falar assim, eu quero prato tal. E aí, dependendo do que você for colocar, não, mas você poderia comprar esse aqui, não sei o que, o cliente vai falar assim, eu quero tal, e pronto, acabou. Assim como a gente vai identificar clientes que vai fazer todas as perguntas, como você comentou. E aí, eu, como vendedor, preciso estar apto a observar, e aí, novamente, a gente volta para aquele ponto do feeling, né? Da observação da postura do cliente em relação ao que ele está querendo. Porque, por exemplo, se a gente está falando de uma venda porta a porta, eu vou bater lá na casa da cliente, e aí vai vir, por exemplo, uma pessoa que está, sei lá, no horário de almoço, querendo buscar filho na escola, fazer comida, e fazer todo o processo de uma vez só, e às vezes ele não quer te dar atenção. E aí, como trabalhar isso do ponto de vista do feeling daquele momento que o cliente está te apresentando? Então, para você estar apto para isso, exige muito treinamento, muita análise comportamental, de postura, de perfil, de comportamento que o cliente vai apresentar, para você também entender se aquele é o momento melhor para você fazer uma sugestão, apresentar o leque de serviços de forma mais direcionada, ou se você trabalha esse leque de planos e de combos de forma mais inteligente, mais rápida e mais objetiva. Tá? Então, precisa existir esse feeling, as equipes precisam estar devidamente treinadas para entender o momento do cliente e saber atuar de forma a atrair a informação para perto de você e saber vender aquilo naquele momento. Excelente. Inclusive o Pedro, ele até contou aqui eu até perguntei, né, se ele quer. Não, primeiro, né? Primeiramente, Elisiane, obrigado pela pergunta. E Carol conseguiu te responder? Você quer complementar? Não, foi excelente, muito obrigada, viu? Justamente para saber, porque, por exemplo, quando a gente fala muito sobre a experiência que tem, sobre uma venda consultiva, existe uma série de fatores, acredito até que a Ive colocou aqui também no chat, contribuiu, e uma outra pessoa também, sobre storytelling, sobre relacionamento, e na verdade acredito que, independente do tema que a gente for falar, se for vendas, se for adimplência, tudo vai voltar e levar para o relacionamento, e tudo depende muito, né? Então, vai ali do momento do cliente, como a Caroline falou. É um PAP, está batendo na porta, poxa, está numa situação em que o cliente está almoçando. E aí, qual que é a acessibilidade, né? Como que vai ser? Então, existem casos e casos. E ela trouxe muito bem aí a explicação. Fico muito agradecida. O Pedro comentou que ele pode comentar aqui. Oi, gente, boa tarde.
Obrigado. Boa. Agora já estou mais no trânsito, não, já cheguei na base já, viu? Graças a Deus. Então, eu comentei sobre storytelling porque eu acho muito interessante a gente hoje poder trazer para um cliente que está sendo abordado, um cliente que vai começar o início de um encantamento, ele já tem uma referência de alguma historinha que a gente já contou, que já fez, que já realizou com algum outro cliente, que tem mais ou menos o perfil dele. Então, isso tem nos trazido um resultado de mais rápido fechamento, digamos assim. A gente chega mais rápido no fechamento, porque hoje a venda consultiva hoje com certeza, eu acho que é a pegada que mais está se usando hoje em dia, junto com essas historinhas de sucesso que a gente consegue trazer, que a gente consegue, através da experiência, pequena experiência que temos, a gente consegue trazer e fazer com que o cliente se sinta seguro em embarcar nessa história junto com a gente, e isso realmente tem trazido um resultado legal. Concordo com você. É sobre a conexão, né? É o que conecta. O conecta é o que permanece. Muito bom. Inclusive, Pedro, se você puder compartilhar alguma dessas histórias aí, pelo menos uma delas que você acredita que tem dado um resultado aí para o teu provedor. Qual que é o seu provedor? Agility Telecom. Nós estamos aqui no interior de Pernambuco, aqui em Timbaúba, numa cidade de 54 mil habitantes. A gente aqui está enfrentando aqui uma selva grande, viu? Sim. Perfeitamente. Então, vamos lá, né? Vamos seguir. Vamos seguir. Eu acredito que aqui a gente ainda tem muita coisa para agregar. Ive, quer comentar alguma coisa? Ou já pode ir? Quer comentar alguma coisa? Ou Carol quer comentar alguma coisa? Ou a gente já pode ir pulando já para as próximas? Porque senão a gente vai deixando, vai falando. Podemos ir, podemos caminhar. Vamos em frente. Seguindo. Beleza, então. Então, beleza. Como vocês falaram que podemos seguir, então... Porque tem muita coisa ainda, viu? Que a gente precisa conversar sobre isso. Uma das partes, né, que envolve justamente toda essa operação que a gente falou, que a gente falou de várias coisas aqui. Nós falamos de chamados, de inadimplência, de acompanhar alguns indicadores, enfim. E para que isso aconteça, é preciso que eles tenham primeiro, os provedores de internet tenham sistemas, né, que estejam bem integrados e que também todo o time esteja capacitado, né, para usar essas ferramentas. Então, hoje, né, se o provedor ele quiser começar, por exemplo, a amanhã entender quais são realmente esses perfis, né, para oferecer esses planos que a gente conversou, quais seriam esses passos aí que ele precisa fazer usando esses sistemas, né, integrados? Qual é a primeira coisa que tu faz aí nesse caso, hein, Carol? Qual é o dado que ele precisa monitorar? Como que ele faz isso? Qual um RP que você costuma trabalhar? Enfim, conta um pouquinho sobre essa parte também, né, da ferramenta, que é um apoio para a tomada de decisão em todo esse processo, né, que você disse. Legal. Independente do sistema, né, é importante que o provedor ele tenha um olhar de análise de dados com a mentalidade correta. Então, a gente não adianta chegar e falar, eu acho que essa região poderia fazer isso, eu acho que aquela região poderia fazer aquilo. A primeira coisa é você ter dados em mãos. Então, o que seria ideal, né, para que a gente começasse esse trabalho? Primeiro, levantar os dados básicos que a gente precisa. Que dados básicos? Nome do cliente, o plano contratado, o valor pago, né, ou seja, o ticket médio que esse cliente fornece para a empresa, qual é a situação de pagamento dele, se ele é um cara adimplente, se ele é um cara atrasado, ou se ele já é um reincidente do ponto de vista financeiro, né? Se possível, a gente pode acrescentar também uma análise em cima dos históricos de chamados desses clientes, né? Uma vez que esse cliente ligou 3 vezes em uma semana, tem alguma coisa errada. Um cliente que ligou aí 6 vezes em 3 meses, tem algum problema. Isso quer dizer que esse cliente está 6 vezes mais, né, com maior chance dele poder cancelar, né, o que a gente está tentando evitar, né. E aí, a questão do tempo que esse cliente está na base, por quê? Às vezes, eu tenho um cliente aí de muitos anos na minha base e ele começou a reclamar agora.
Isso está devidamente associado à aquisição que ele fez? À venda do plano? Poxa, acho que não. Mas clientes novos que acabaram de fazer contratações de planos específicos e têm uma necessidade de fazer reclamações, né, de forma recorrente, opa, a gente tem que analisar realmente esse cliente e identificar se ele é um potencial aí para fazer uma mudança, uma melhoria. Eu preciso dar uma olhada mais cirúrgica para essa pessoa. E aí, primeiro, a gente fazer todo esse processo e começar a classificar isso por comportamentos. O que seriam esses comportamentos? Quem que é essa base de clientes? Dentro dessa base de clientes, quem que paga em dia e nunca abre chamado? Quem paga em dia e faz muita reclamação? Quais são os clientes que pagam, que atrasam sempre? Quem que contratou há pouco tempo e já está fazendo reclamação? Quem que cancela com frequência? Quem são os clientes, né? Olhar nos últimos cancelamentos, como é que está o perfil desses clientes. E aí, quando a gente começa a juntar todos esses dados, analisar essas informações, a gente começa a cruzar esses dados de forma mais estratégica e analítica. Como, Carol? Clientes que têm o plano A, que tem mais inadimplência. Clientes que têm o plano B, que tem mais inadimplência. Onde é que está, do ponto de vista de planos, de combos, a maior concentração de inadimplência? Será que existe um comportamento em cima disso? Clientes do plano B que abrem mais chamados. A Ivy está comentando aqui que ela fez um painel de monitoramento dessa forma. Os clientes cancelados me ajudaram muito mostrando o perfil dele. Muito legal, Ivy. E é exatamente isso, tá? Por exemplo, essa questão do perfil de inadimplência, ele tem a ver, como a Ivy está comentando, com plano, com localidade ou com a forma de venda que foi realizada. Será que existe um comportamento dentro da minha base de clientes? E aí, tendo todas essas informações, vocês conseguem, independente do tamanho do provedor, reunir as equipes de vocês e discutir sobre o tema. Quem está à frente da operação de vocês, quem está lá na rua, os vendedores, os técnicos de campo, eles têm muito a agregar valor nesse quesito. Então, quando você traz esses dados, você instiga a sua equipe a pensar a respeito disso. Quais são os clientes que mais geram retrabalho? Será que esses retrabalhos são provenientes de qual motivo? Que tipo de plano, por exemplo, gera mais dor de cabeça? Será que é um comportamento do estilo de venda que a gente fez? Será que é um comportamento da região? Onde que você sente que a gente vende mais errado? Vamos dar uma analisada nisso? No ato das vendas, pensando no meu mapa de rede, como é que está a maior concentração de clientes que fazem reincidência, que fazem reclamação? Querem comentar? Quem levantou a mão aqui? Deixa eu ver. Paulo Rangel. O Rangel levantou a mão, mas eu também tenho algumas perguntas em cima de todas essas perguntas que você pode fez. Pode fazer. Mas o Rangel levantou a mão primeiro. Vai lá, Rangel. Rangel? Ô, Edson, boa tarde, pessoal. Pode fazer teu levantamento para ela, porque aí você pega o time dela que eu vou retornar lá no atendimento, entendeu? Beleza. O meu questionamento é no último tema. Pode prosseguir. Perfeito. Pronto. Porque, assim, uma das grandes questões que a gente está conversando aqui, justamente para se tornar algo prático, né? E acaba sendo uma preocupação minha em como que o pessoal que está aqui assistindo pode levar isso para dentro dos provedores, né? Que eles estão, né? Alguns aqui são realmente as pessoas para isso, algumas outras pessoas aqui não. São pessoas que são influenciadoras desse processo lá dentro do provedor, tá? E aí vai sair daqui desse evento com a cabeça borbulhando de coisas. Eu tenho que monitorar isso, tenho que monitorar aquilo. Aí pronto, não basta... Tem um monte de indicador, assim, indicador de tudo que você imaginar, né? Tipo assim, você pegar um provedor, eu acho que dá para montar um painel de um avião, assim. Um monte de indicador ali, fica aquela agonia, né? De tanto indicador que precisa monitorar. E aí a minha grande questão aqui qual seria o passo mais
o passo que poderia ser dado para criar esse tipo de análise? Eu preciso realmente criar um setor ou só uma pessoa dedicada a dados? Por exemplo, vamos supor que o meu provedor ele não tem uma pessoa, de dados, uma pessoa para tratar esses dados, né? Para conseguir acompanhar esse montão de indicadores que existe. Ou isso vai se tornar uma responsabilidade daquele líder do setor. Qual é a tua melhor recomendação? Enfim, então, bora colocar isso na prática aqui. Senão Isso depende, Edson, da velocidade com qual o provedor ele deseja essas informações, tá? Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma análise desse tipo a cada 3 meses, para estar sempre adaptando o meu plano, né, o meu portfólio de serviços, e saber como direcionar a minha equipe de vendas, você pode, por exemplo, contratar uma empresa para poder fazer isso. Ou você mesmo, com base nesse passo a passo que eu apresentei, está fazendo essa análise de forma pontual. Né? Inclusive, podem contratar a Menezes Consultoria, que a gente faz esse tipo de serviço, tá, pessoal? Porque o grande ponto é o seguinte, uma coisa que eu observo, tá? Mas isso pode ser apenas uma observação minha, não estou dizendo que isso é a realidade. Sim. Mas, geralmente, a gente, quando contrata uma ferramenta, e isso eu estou falando até das APST, tá? Contrata a ferramenta e usa, não usa 100% da ferramenta. Exatamente. E aí eu fico aqui agoniando assim, o time aqui de sucesso do cliente. Por que esse provedor não está usando 100% das APST? Mas eu tento conversar com ele, ele não me responde. Enfim. Mas isso também, isso também deve acontecer com RP. Né? Eu já vi casos de provedores que contratam o RP, mas não conseguem usar realmente tudo que o RP disponibiliza, né? Então, essa é uma das coisas também, né? Porque como que ele pode usufruir cada vez mais dessas funcionalidades para entregar esses relatórios, para poder criar esses tipos de segmentações? Porque, de fato, todas essas segmentações que você falou, elas fazem sentido. Todas elas que você falou fazem sentido. Mas, ao mesmo tempo, gera uma sobrecarga que, se o gestor ele não tomar consciência, ele acaba criando, na verdade, diversos indicadores que ele não vai utilizar. Ele não vai orientar ele na decisão, porque o indicador ele serve para a tomada de decisão. E são tantas coisas que ele tem que monitorar ao mesmo tempo, são tantas funcionalidades também a mais que o RP entrega, que no final ele pega tudo isso e diz, depois eu faço e vou continuar na minha rotina aqui. Entendeu? Então, esse é um dos pontos que eu estava pensando aqui quando você comentou sobre essa questão das segmentações, não é? Por isso, a minha resposta é: qual é a velocidade com que ele deseja obter essas informações? Então, voltando à sua pergunta, né? Eu preciso ter um profissional específico para isso? Depende. Depende de quê? Se o seu planejamento estratégico para o ano, ele é anual, se ele é semestral, se você faz pequenos ajustes de forma trimestral, ou se você vai estar o tempo inteiro fazendo adaptações e melhorias dentro da sua operação comercial, da sua operação técnica, né, e por aí vai. Então, assim, dependendo disso, eu quero que esteja sempre sendo monitorado, que foi o que você comentou, né? Eu vou ter lá um monte de indicador num dashboard gigantesco que ocupa uma parede inteira, e eu não vou usufruir disso. Se esse é o desejo do provedor, aí sim ele precisa investir em um profissional de dados. Ou contratar alguém que faça esse tipo de serviço e já apresente isso para ele de forma automatizada, que é o caso hoje da Menezes Consultoria. Se ele deseja fazer isso de forma pontual, alinhado ao modelo estratégico, né, de planejamento estratégico, aí ele pode fazer isso de forma pontual e de forma mais sucinta. Ele mesmo pode conduzir esses processos analíticos mediante a utilização do sistema de RP ou o sistema da ZAP-SP. Perfeito. Show. Entendi. Agora, eu acredito. Rangel, tu queria comentar? Quer fazer tua pergunta agora?
Bom, Edson, primeiro eu quero agradecer pelo teu questionamento aí, que confesso que eu não ia fazer essa pergunta, mas a resposta foi excelente. Dá para a gente agregar bastante conhecimento e aplicação no nosso dia a dia. Caroline, a minha pergunta, voltando para o último tema que você pontuou, sobre o atendimento, justamente sobre o tete-a-tete com o cliente. O que acontece? Na teoria, todo mundo que está aqui nessa reunião agora sabe o que quer e o que precisa de atendimento. Que aqui a maioria é líder. Só que eu acho que uma das maiores dificuldades, principalmente levando em conta a cultura de, sei lá, de cada região, é trazer o time para o engajamento que a gente quer na ponta com o nosso cliente. Porque, tipo, se eu for o único, quem é que não faz um treinamento top com o time, mostra para o time o que quer, aí com 2 dias vê um cliente reclamando que não recebeu, quer cancelar porque não foi tratado da forma que queria, e a gente vai dizer assim, cara, antes de ontem eu tive com o time falando sobre. Então, qual que é a melhor forma, justamente, de trazer o time, se não todo, mas a maior parte do time para o mesmo barco que a gente quer, que é justamente entregar a excelência do atendimento para o cliente? Desafiador e muito boa a sua pergunta, tá, Paula? Desafiador até para a gente, né? Mas respondendo, tentando fazer essa resposta, né? Como que eu vou te explicar? O seguinte, hoje a gente tem, eu falo que o mercado de operações de provedores, ele é rotina, tá? Eu tenho que desempenhar a mesma coisa todos os dias para chegar no final e eu ter aquele sucesso. Então, eu falo para todos os clientes, para os times que eu dou treinamento, operação é batidão, todos os dias, é batidão. É reforçar todos os dias o trabalho que você tem que desenvolver, é relembrar todos os dias a equipe do que ela precisa entregar. Além disso, é monitorar esse time, porque é importante, tá? Não adianta eu dar o treinamento hoje e passar uma semana sem dar uma orientação. Eu tenho que estar o tempo inteiro ali reforçando. Normalmente, eu gosto muito de trabalhar com lemas dentro das equipes. Por quê? Os lemas, eles nos ajudam a manter a gente lembrando, literalmente, todos os dias do que é a nossa missão ali dentro. Né? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma equipe de suporte técnico e a gente está o tempo inteiro ali, eu preciso garantir que a minha fila seja 0, eu preciso garantir a minha fila 0. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar ali de modelo FIFO, né, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, eu preciso ter o menor tempo de atendimento, por exemplo, na fila. Então, o meu último cliente, ele tem que ser atendido muito rápido. Estou usando só um exemplo, tá? Então, quando a gente implementa o modelo de fila 0, a gente está trabalhando o tempo inteiro aquilo ali, né? E aí, o que acontece? Quando você fala, eu dou o treinamento hoje, passa 2 dias, existe uma falha, aí entra o modelo de feedback. Aí a gente já entra numa visão mais de liderança, de chamar esse colaborador, de reorientar e de dar o tempo inteiro ali com a equipe, trabalhando com aquele meu ciclo de melhoria contínua. Pessoal, olha, nós falhamos nisso, mas nós precisamos melhorar nisso aqui, isso aqui precisa de ajuste. Está lembrado do nosso lema? Vamos reforçar esse lema aqui, pessoal. Nosso objetivo em conjunto é esse. Time que não trabalha em time, não ganha. Equipe que não trabalha junto, não ganha. Entendeu? Então, o tempo inteiro reforçando isso com a equipe. Essa é o grande desafio do processo da liderança, principalmente no ambiente operacional de provedores de internet. Respondido, Paulo? Sim, Caroline, foi muito bom. A resposta é excelente. Beleza. Porque, assim, a verdade, como eu pontuei, eu tenho uma opinião formada, quase todo mundo aqui sabe o que quer e o que precisa. Só que, às vezes, está tão ligado no dia a dia,
como o Edson pontuou, é um monte de coisa para estar olhando. E acaba que deixando uma pontinha, um detalhe tão simples, mas tão importante passar. Entendeu? Exatamente. Mas vou pegar a gravação da reunião e passar para o time dar uma olhada depois. Muito obrigado Legal. mais uma vez. Disponha. Opa! Eita, tô no mudo. Eu falando aqui. A Elisiane também levantou a mão, né? Elisiane quer complementar? Eu queria até depois complementar também, uma coisa que comentaram aqui no chat, mas pode falar aí, Elisiane. Muito obrigada pela oportunidade, Caroline e o Edson. Ótima a observação e a forma como a Carolina trouxe, e principalmente eu vou acrescentar falando do feedback que ela comentou. A maioria, eles passam feedback quando é comportamental, quando alguém fez algo de errado e chama para dar o feedback. Mas se as pessoas soubessem o valor que o feedback, o acompanhamento tem, é justamente para prevenir essas coisas. O treinamento em si, ele é mais para alinhar os procedimentos. Se a pessoa fez ou deixou de fazer ou vai fazer, isso se chama mais acompanhamento, e aí requer muito no feedback, e é uma coisa que eu observo que muitos não fazem, que traz muito resultado, né? São 2 itens. O primeiro, falar de números individual, no sentido, vamos supor, a Caroline, ela é do time, e aí eu vou dar um feedback para ela semanal, né? Vou falar como que foi a semana dela anterior e explicar também como que é a rotina do time da empresa, por exemplo. Falar as dores, né? Fazer o storytelling, como o Pedro trouxe. Olha, Carolina, a empresa, ela gasta não vai falar, lógico, em valores, né? Mas ela gasta um bom valor para trazer clientes até nós, né? E quando você não atende ou quando você não faz o procedimento, isso requer um prejuízo para a empresa. Se puder, até fale o valor do prejuízo. Por exemplo, o cliente, ele pode vir a cancelar. Se ele cancelar, é R$1.000 a menos por ano que a empresa deixa de faturar. Hoje, você tem R$1.000 para disponibilizar para a empresa. Então, é fazendo perguntas e, no final, trazer o senso de pertencimento no sentido. Carolina, sabendo disso, como você pode contribuir a partir de agora para que a gente possa ter novos problemas e não mais esse? Porque problema sempre vai ter. Vamos resolver os novos. Esse aqui já não seria o ideal mais. Então, é sempre colaborando, não dando uma bronca, e sim uma orientação através do feedback, e no final trazer a resposta de como ele, porque quando a pessoa fala o que ela vai fazer, o comprometimento ele se torna acima de 80%. Quando é a gente que impõe, a gente que eu falo nós, líderes, ele vai ouvir para um lado e deixar para um outro. E só para finalizar, na maioria das vezes em treinamento, algumas pessoas têm vergonha de falar se entendeu, se não entendeu, de tudo que ele vai ouvir, 20% ali vai acabar se perdendo, e às vezes esse era o 20% que era o mais importante para ele prestar atenção. Então, tem toda essa questão, como foi feito esse treinamento, como foi conduzido após o treinamento, porque o treinamento, ele não é só na hora que está na sala, ele é muito mais o pós-sala, né? Então, essa era a contribuição que eu gostaria de trazer, porque eu atuo com treinamentos há mais de 20 anos, e tem aí essas questões que eu acredito que traz muito resultado, mas isso é uma visão das minhas experiências de 20 anos, pode ser que não se aplique a todos, mas o feedback, como a Carolina trouxe, ele é muito importante. Isso é o gerenciamento de desenvolvimento individual, né, Elisiane? É muito importante isso mesmo, tá, Paulo? Essa questão de você identificar realmente qual é o perfil desse colaborador, como impulsioná-lo, né, como ela comentou. Tem colaborador que ele fica tímido no ato do treinamento, mas a partir do momento que você faz esse acompanhamento, porque o feedback não é para chamar atenção, o feedback é para você gerenciar o desenvolvimento individual daquele colaborador. É você praticar, né, a gestão e desenvolvimento organizacional da tua equipe. Então, isso é o que vai fazer a diferença. Ótimo tema, né, Edson? Pois é, eu já estou aqui, ó. Já vai escrevendo aí, Amanda. Já vamos pegar um parceiro aí do nosso ecossistema para falar sobre esse tema, porque é um tema excelente para a gente comentar.
sobre Muito legal. isso aí, né? Porque, assim, todas as coisas que a gente fala, todos, a gente pode falar de qualquer assunto, foi o que a Elisiane disse, né? Pode falar de inadimplência, de cancelamento, de venda, do que for. No final das contas, tudo vai parar nas pessoas que executam todas aquelas coisas. Não adianta, tudo cai em pessoas. Então, uma boa gestão de pessoas, um bom acompanhamento, desde as estratégias que a gente pode utilizar, como Cecília colocou aqui, como o Arthur colocou aqui na questão do livro do Accountability, que é uma coisa que a gente implementa aqui no Zap SP e tem dado bastante certo. Então, todas essas são estratégias de gestão de pessoas, né? Então, é um tema muito legal, que eu acredito que a gente poderia, depois aí, a mão da Arthur, para a gente criar, né? O Pedro, ele tinha comentado aqui sobre que ele gostaria de contribuir também com essa resposta, antes da gente ir para a próxima pergunta. De que forma, Pedro, tu... Ô, Anderson, muito bem pontuado o que a Elisiane comentou aí, o Paulo Rangel também, né, são visões que a gente vai construindo no dia a dia do nosso provedor, e eu acredito muito num processo bem definido, um processo muito transparente, claro, bem posicionado, bem definido e com as pessoas certas em cada etapa desse processo, para fazer na ponta a coisa acontecer de acordo com cada processo entrega. Eu costumo dizer que cada processo desse, desde a entrada, da abordagem do cliente, a entrada do cliente em nossa base, até a finalização da instalação na casa do cliente, ele é feito aquele revezamento 4x4, não sei se vocês se lembram, bastão, cada um passava um bastão para o outro, em seguida o outro corredor pegava o bastão e saía correndo, e esse passar do bastão é justamente esse passar do processo, um processo sendo passado para o outro de forma alta, clara, com muita responsabilidade e com bastante conhecimento para fazer uma entrega o mais excelente possível. Eu acredito muito na qualidade do processo. Excelente, exatamente. Eu também vejo muito dessa forma, Pedro. Processo, pessoas, né, e as ferramentas que vão dar todo esse apoio, mas tudo parte para criar uma boa experiência, parte desses pontos, desses pilares, né? E aí, uma das coisas que a gente também, já indo para a próxima pergunta, a gente está falando sobre o tema, né? Só para a gente também não distanciar tanto, porque já a gente já está começando a entrar em pessoas, porque é tão bom falar desse tema e a gente sair do foco. Mas um ponto principal aí é sobre como, vai acabar voltando para pessoas, tá? Mas quando a gente está falando dos vendedores, ou até, por exemplo, tem provedor que não tem vendedor, tem pessoas que além o pessoal do atendimento mesmo, que faz, né? Esse processo de vendas, né? De fazer essa oferta, de identificar qual que é a dor, ou especificar qual que é o produto melhor ali para o cliente, né? Hoje, Carol, como é que você vê, né, dessa forma? Como é que os provedores, eles podem, né, preparar melhor, seja os vendedores, seja os atendentes, para fazer esse filtro melhor, assim, desde o início ali do cliente, já que hoje a gente vê muito essa cultura do bater a meta de vendas, né? Então fica ali naquela briga, como também tem provedores que não entram nessa de tipo assim, não, eu entendo que eu quero entrar com mais qualidade, e alguns, né, fazem até aquela questão de verificar no Serasa, enfim, entende que esse filtro, essa é uma das coisas, uma das práticas, né? Entende que esse filtro também, ele pode acabar sendo feito, e isso pode impactar diretamente na venda, porque ele tem uma preocupação maior ali com a qualidade, né? Mas como é que você pode dizer para os provedores se prepararem melhor para essas pessoas que estão ali de frente com o cliente e criarem esse filtro ali logo desde o início, para criar uma coisa com mais qualidade? Existe uma abordagem, enfim? Legal. Assim, aquela questão da identificar o perfil do cliente, né, que a gente sabe, né, que uma venda mal feita, ela vira um chamado amanhã, um cancelamento depois e um prejuízo maior para a empresa. Né? O caminho, realmente, ele começa, né, para que ele mude, começa com processos e treinamento, né? Você acabou de falar, né? Pessoas, processos e ferramentas. Né? Durante esse treinamento, é importante moldar perguntas estratégicas. Então, por exemplo, quantas pessoas utilizam a internet em casa? Né? O que vocês costumam fazer com essa internet? Até para você identificar realmente, rapidamente, qual é a velocidade que vocês podem ou não estar fornecendo.
Vocês utilizam dispositivos ao mesmo tempo, né? Várias pessoas utilizando dispositivos diferentes ao mesmo tempo. Então, para quê? Para você ter uma noção de perfil de consumo, né? Ao invés de chegar e empurrar o plano mais caro, né? E achar que está fazendo uma venda positiva, como a gente já viu no início, que a gente não faz. Né? Treinar o time em casos reais. Então, pegar, por exemplo, cenários que as equipes estão vivenciando. Por isso que eu falei que o bate-papo com as equipes ela é tão importante. Porque, como o Paulo, né, comentou mais cedo, nós temos regionalização. O que é isso? Eu tenho provedores localizados em vários lugares diferentes no Brasil, com perfis de clientes completamente diferentes. Então, eu posso chegar para vocês e falar assim, olha, vocês vão fazer exatamente essas perguntas. Mas será que essas perguntas fazem sentido para aquela região? Então, isso é importante, fazer essa análise e chamar o time para perto de você e também repetir, né? Então, por exemplo, vou adaptar o que a Elisiane comentou a respeito do feedback. O que a gente pode fazer, né? Ela comentou, o que a gente pode fazer para não voltar a errar? E aí eu vou adaptar essa fala dela. O que a gente pode fazer para criar perguntas estratégicas para conseguir o resultado que vocês precisam naquele meio que a gente está? Porque são eles que estão no dia a dia com os clientes, são eles que estão batendo na porta ou atendendo os clientes dia a dia. Então, escutar a equipe faz muita diferença. E trazer essa visão de casos reais para a rotina deles e trabalhar com os casos que houveram hoje, tiveram dificuldade, amanhã pode ser gerada uma oportunidade. Ivi, quer comentar alguma coisa? Sim, na realidade, um questionamento. A sua recomendação, a gente está falando muito sobre o processo, capacitação da equipe também, e essas análises, né? E assim, e ferramentas, né, que você indica ou que você recomenda que o provedor faça para poder ter esse filtro? Eu acho que o Anderson até falou, o Serasa, né, que a gente usa lá o score, ou sei lá, um SPC, ou pedir um comprovante de endereço, assim, qual a sua recomendação hoje? A gente sabe que é mais por região, mas quando você visualiza e identifica ali que aquela região, tal score é melhor, o que é que você recomenda aí para o provedor? Em questão de ferramentas. Na verdade, eu trabalharia com esses dois que você comentou, acrescido das informações dos ERPs, tá? Então, não simplesmente analisar do ponto de vista de inadimplência, né? Mas também fazer análise dentro dos sistemas e identificar os perfis das regiões, porque isso também pode ser um embasamento comportamental da região para vender, por exemplo. Então, pode te dar um direcionamento de, essa região aqui gera um grau de inadimplência muito alto. Será que é interessante realmente eu estar vendendo nessa região? Será que eu não posso focalizar ou reestruturar o meu planejamento estratégico para uma outra área? Tá? Então, seria basicamente isso. Hoje a gente faz uso dos dois, né? E aí tem esses dois crivos. Porém, hoje, eu não sei se vocês conhecem, a região que a gente trabalha enquanto provedor é Feira de Santana. Então, conheço bem sua cidade, Ive. Que bacana. Aí a gente tem aqui, Feira de Santana. Você foi em feira? Achei que era outra. A gente é 9 cidades, né, na realidade. A nossa sede é em Riachão de Jacuípe, que é o interior, mas a gente tem um público grande aqui em Feira de Santana. Feira de Santana, acho que é a maior concorrência do Brasil. E fora os provedores, Gatonete, são muitos concorrentes e tem essa guerra de preço. E aí, Carol, essa questão a gente usa e a gente cobre hoje praticamente de rede assim, na cidade quase 90% ou mais. E é muito difícil para a gente porque é uma das regiões que tem o maior foco de inadimplência. Por que eu estou perguntando isso? Porque é desafiador você encontrar um perfil assertivo, né, daquele cliente, porque são várias pessoas, são vários perfis, e é uma cidade que a gente tem um pouco mais de trabalho. Por isso que eu te perguntei o que você recomenda assim, em relação à ferramenta, né? Porque a gente usa esses dois e ainda assim usamos estratégias e ainda assim a gente tem problemas aí em relação a isso, sabe? Mas vocês já chegaram, por exemplo, a fazer essa análise de planos regionalizados por concentração? Já, porque a gente tem 9 cidades e aí tem que fazer essa análise, porque senão
Senão complicado. fica complicado mesmo. É. Legal. Tá no Mas- mudo, o Edson. Mais alguém aí nessa Eu fico realidade? Eu fico colocando no mudo aqui, aí eu falo. Teve o Elian, ele colocou um comentário que ele falou: boa tarde, sobre análise de crédito, como vocês consideram um cliente com o perfil ideal, com relação a negativações, score, casa própria alugada, entre outros? Enfim, se você quiser comentar, Elian, com mais detalhes aqui também, para o pessoal entender um pouco mais, né? Mas não sei se vocês já conseguiram com essas informações já. Carol, você quer comentar em cima? Antes do Pedro? Eu não tenho expertise nessa área, tá, Edson? Vou ser bem sincera com vocês. Essa parte de análise de crédito é uma coisa mais criteriosa, tá? Mas se alguém tiver, pessoal, alguma experiência com essa área, por favor. Pois é, até porque eu aqui, posso- como eu disse, até porque aqui não é um evento, vamos lá, pessoal, só para todo mundo entender quem está aqui, né? Aqui não é um evento também só para que a Carol, que é a convidada, eu que estou aqui mediando, a gente fale. Como vocês podem ver, é um bate-papo mesmo para trocar experiências. Aí, obviamente, a gente tem as pessoas que são já especialistas, que já têm experiência, que já têm muito mais vivência daquele contexto, já viu em outros provedores, e ela está aqui como uma especialista para falar, né, sobre isso. Mas, claro, tem outras pessoas aqui que têm tanta experiência, né, quanto, por exemplo, a Elise comentou aqui que tem 20 anos de experiência com a parte de treinamento de pessoas. Ive também aí faz um monte de treinamento, vive uma guerra de preço aí, já enfrentou um monte de coisa, então vai experiência também. O Pedro aqui também, tá, já levantou a mão, vai comentar. Então, assim, esse momento é para isso mesmo, tá, pessoal? Não tenho para trocar experiências, tá? E sair daqui todo mundo mais forte. Pedro, quer comentar? Eu queria, na verdade, queria fazer uma pergunta para a Carol, sobre, se você pudesse hoje, Carol, resumidamente, escolher e explicar o porquê da sua escolha, qual é hoje o maior tema hoje de retenção, a melhor ferramenta hoje de retenção seria um bom produto ou um excelente relacionamento? E por quê? Eu vejo que, como a Elisiane comentou mais cedo, né, a gente está lidando com pessoas. Então, esse processo aí, por melhor relacionamento que a gente tenha, existe o comportamental. Então, assim, os melhores sistemas foram os que a Ive comentou, a respeito de analisar realmente como é que está a adimplência desses clientes, tá? E a questão de sistemas mesmo. Eu não fujo muito, né? Eu gosto muito dos sistemas, né? Do IXC, a gente trabalhar um pouquinho essa questão da inadimplência junto às APSP também traz um resultado muito legal, mas não existe hoje um sistema específico para gerenciar isso. Eu vejo, na minha concepção, tá, Pedro? Eu vejo hoje que é um conjunto, é um cruzamento de informações, tá? Que você vai criar essa linha de raciocínio e definir para aquela região se isso é melhor ou não. Hoje não tem um sistema que vá unificar todas as informações. Hoje você vai analisar esse perfil, né, de inadimplência, vai entrar no sistema e analisar o perfil do cliente, e com base nessa linha analítica é que você vai definir se você vai, né, para qual região, se você vai vender para esse cliente ou não, e por aí vai. E independentemente de sistema, né? As APSP, ela é uma empresa que tem um software, mas o software é só, como a gente falou, é uma ferramenta. Imagina você, sei lá, você vai pregar um quadro na parede. Então, você precisa da ferramenta adequada para pregar o quadro na parede. Você não vai pegar você vai pegar um martelo. Então, se você também tiver um martelo, mas também você não saber usar o martelo para bater o prego, você vai ficar batendo, o prego vai amassar e não vai entrar na parede para pregar o quadro. Então, a gente precisa ter essa questão de que, tipo assim, tudo vai, de certa forma, depender das pessoas. Não é software que vai conseguir resolver o problema, não é software. E olha que a APSP é uma empresa, nós temos um software que ajuda nesse processo de se antecipar aos cancelamentos. Então, você falou de ativação aí, ou de retenção, e não adianta, mas tudo, no final das contas, a ferramenta só vai dar um suporte para dizer o seguinte:
faça por esse caminho aqui, faça desse jeito aqui. Mas quem faz de fato são as pessoas. Não tem como fugir das pessoas desse ponto, sabe? Na minha visão. Legal. A Laudemara levantou a mão, Edson. Laudemara, você está Eu acho bem que tá bem baixinho. baixo, viu? Não consegui ouvir, Laudemara. Tá bem baixinho. Oi? Vocês conseguiram ouvir? Não, está bem baixinho ainda. Não estou conseguindo ouvir não, Laudemara. Se quiser também, você pode colocar aqui no chat, no texto, ou sair e entrar de novo, enfim, tem essas... Beleza? Conseguindo ouvir? Não, né? Então, assim, a gente vai seguindo, aí a Laudemara, ela pode colocar aqui, mas aí também, se você conseguir, Laudemara, estiver dando tudo certo aí, você pode levantar novamente a mão e pode complementar, pode seguir aqui. Dá certo assim? Beleza. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Já posso para a próxima? Nossa, já está finalizando, né? Inclusive, no instante passa. Quando a gente percebeu, já passou mais de 1 hora aqui de evento. E, assim, eu gostaria de agradecer, né? Porque a gente continuou mantendo essa média de pessoas. Algumas pessoas foram até comentando comigo aqui no WhatsApp, explicando, né? Edson, vou precisar sair porque aconteceu tal coisa e tal. Aconteceu um imprevisto aqui, precisou resolver um pepino bem grande, e aí precisou sair, né? Mas vai ficar gravado, então vocês vão ter acesso, tá bom? A esse conteúdo. Inclusive, o nosso time, ele vai preparar também um material, né, que fica lá um resumo, né, com todos os pontos principais que foram discutidos aqui como estratégias para vocês, porque aí fica mais fácil na hora de implementar. Beleza? Show? E aí, assim, quais... Oi, pode falar, Lisiane. Quer comentar? Não, eu apertei sem querer, mas quero agradecer demais, o conteúdo foi incrível, tá? Muito obrigada pela oportunidade de troca de experiência. Eu diria até que foi um brainstorm aqui, a gente fez uma troca muito bacana na sua intermediação e com as informações que a Carol nos trouxe. Obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês, né? Porque se vocês não participam da forma aqui do evento, aí fica um conteúdo meio, na minha visão, que... Na verdade, não é na minha visão, é na visão do que é o ecossistema, né? Porque, no final das contas, isso é a visão do ecossistema, é que realmente todo mundo aqui possa contribuir, possa colaborar, né? E aí, assim, eu que agradeço. Carol, agora vamos falar sobre a questão dos impactos, né? O impacto real da gente conseguir acertar realmente nesse perfil, né? O plano mesmo, ali para que a gente consiga trazer mais rentabilidade, previsibilidade, ou até uma estabilidade maior para o provedor. Como que você enxerga dessa forma? O que você ajustaria? O que você tem também de estratégia que você quer comentar? Só para a gente meio que encerrar mesmo e dar como um passo, né? Algo definitivo ali para as pessoas aqui do provedor que estão assistindo. E, claro, você também já aproveitar o embalo e comentar qual é a grande novidade aí que você gostaria de comunicar para todos que estão aqui. Perfeito. Pessoal, a gente observou aqui nessa webinar toda, né, com muito conteúdo, muita troca, né, foi muito legal. E que a gente pode observar que esse impacto de entender o cliente certo no plano certo, ele faz toda a diferença, né? Ele pode impactar na minha rentabilidade, né? Na minha captação de receita, ele impacta no meu fluxo operacional, ele impacta na minha experiência do cliente, e principalmente, como o Edson comentou, na questão do ambiente de trabalho que está sendo gerado, né? Com base nessa ideologia completa. É importante a gente ressaltar que o cliente certo no plano certo, ele é importante porque o provedor deixa de viver apagando incêndio, né? E ele começa a crescer com consistência. Não é mais sobre ter clientes a qualquer custo. É sobre ter cliente certo no plano certo e, principalmente, com a experiência certa.
Isso que muda tudo. Né, com a equipe devidamente treinada, você tendo visão realmente do planejamento que você tem, você proporciona realmente uma redução de chamadas, né, desse tipo de natureza, você reduz essa insatisfação do cliente, você aumenta a vida útil do cliente na sua base, você gera um suporte melhor para realmente quem precisa, né? Você reduz o custo operacional, você reduz deslocamento indevido de colaborador, né, de técnico para ir na casa do cliente resolver coisa que poderia ser trabalhada na venda, né? E isso impacta diretamente nessa questão da rentabilidade, proporciona uma vida útil maior, né? E a gente consegue realmente fazer o que a gente quer, que é trazer rentabilidade para a empresa, trazer receita e ver o provedor crescer, tá? Só passando rapidinho, né, eu sou a Caroline, né, eu sou fundadora e CEO da Menezia Consultoria. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, menezia.consultoria, acho que o Edson chegou a mandar aqui no chat, né, mandou também o nosso link de WhatsApp. E nós somos uma empresa especializada em provedores de internet, tá? Nós oferecemos soluções estratégicas focadas em análise de dados, por isso que eu falei tanto em análise de dados ao longo, né, desse nosso bate-papo, eficiência operacional, liderança e experiência do cliente. Nós temos uma metodologia própria, ferramentas exclusivas, e nós ajudamos ISPs a crescerem de forma sustentável, tá? Otimizando processos e maximizando resultados. Hoje, esse tema que a gente abordou, né, o cliente certo no plano certo, foi muito especial. Por quê? Porque nós temos um produto exclusivo da nossa consultoria, que é uma mentoria no ciclo ERC. Ele trabalha com o processo de escuta, de criação de relacionamento e de compromisso, com foco na experiência do cliente, avaliando toda a cadeia de fluxo operacional da experiência do cliente dentro do provedor. Ela é uma metodologia exclusiva, né, para fortalecer a experiência do cliente e construir uma cultura de relacionamento, fidelização e comunicação assertiva, tá? E a grande surpresa é que nós estamos aqui com uma oportunidade, tá? O que é essa oportunidade? Quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente através... Vocês chegaram a mandar o link do WhatsApp aqui embaixo, o Edson? Sim, a gente colocou aqui, ó, quem quiser entrar em contato, né, e saber mais sobre a Menezia, a gente colocou o WhatsApp e também tem os outros canais, que é o Instagram, né? Isso aí. As 5 primeiras empresas que mandarem, se apresentarem lá no WhatsApp, vão ganhar um diagnóstico da metodologia RC totalmente gratuito. É um encontro online que nós vamos fazer, tá? E nós vamos fazer como se fosse um diagnóstico do seu provedor, do ponto de vista da experiência do cliente. E para clientes que entrarem em contato conosco, né, ou que procurarem a Zap SP, terão acesso a 15% de desconto, tá, nos nossos serviços de forma geral. Tá, ok? Então, só que tem regrinhas, tá? Seguir a Menezia Consultoria no Instagram e seguir a Zap SP no Instagram também. Lembrando que isso só vai valer para os 5 primeiros provedores que entrarem em contato conosco. Show de bola! Coisa boa é um ecossistema, né? Coisa boa é um ecossistema de parceiros, onde a gente consegue agregar e todo mundo sai ganhando. Sai ganhando o provedor, sai ganhando parceiros, todo mundo, e a gente consegue justamente trazer conhecimento ao mesmo tempo em que vocês também podem usufruir dos serviços dos nossos parceiros, né? Empresas e pessoas que a gente acredita e que tem dado bastante resultado aí para os nossos clientes, tá? Pessoal, não sei se vocês sabem, mas todos os meses a gente tem esse tipo de evento, tá? A gente chama um parceiro diferente do nosso ecossistema. Se vocês quiserem conhecer, inclusive, todos os nossos parceiros, a Cecília, que é a nossa, hoje, responsável, tá? Como responsável de todo o nosso setor de parcerias, ela vai passar o link aqui para que vocês saibam, né, as outras empresas e as outras que também que fazem parte do nosso ecossistema. Eu agradeço muito também, Carol, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua entrega, que foi incrível, gostei
demais desse papo contigo. Gostei demais também da participação de todos que estão aqui, mas também os que acabaram saindo por alguma razão, ou reunião, enfim. Então, eu só queria, antes também de encerrarmos, que todos vocês, né, que a gente abrisse aqui a nossa câmera, fazer aquela nossa foto, né, a Amanda já vai preparando aí, né, é um momento que a gente diz assim, o que é bonito é para ser mostrado. Eu sempre falo isso, o que é bonito é para ser mostrado. Então, já vão ligando essa câmera, já vão apertando aí, ó, na câmerazinha, mostrando o rosto, que eu quero ver sorriso no rosto, para a gente publicar a nossa foto, né, compartilhar aqui a nossa foto no nosso Instagram, tá? Então, vamos lá? Olha ali, ó, tem até uma dupla ali, ó, Josiane Reis, é do pessoal da Fox Connect, né? É isso aí, manda um abraço pro Gregory, tá? Vamos lá, pessoal. Tirou a foto já, Amanda? Eita, povo ligeiro. É isso aí. Pessoal, essa foi mais uma, né? Uma das iniciativas. Para quem entrou depois, nós estaremos na Expo ISP de Recife, que vai ser em julho. Então, quem estiver lá na Expo, o Pedro já falou que vai estar lá. Então, vamos juntos. Show de bola. Passa lá no nosso stand, estaremos lá na Expo de Recife. Então, se você estiver nesse evento, não esquece de passar, já deixa lá na agenda, passar no stand da Zap SP, que nós estaremos lá com a equipe para receber todos vocês, parceiros, provedores, parceiros, fornecedores também, tá bom? E um outro ponto, né, é só explicar também, né, que essa é uma iniciativa da Zap SP, que junto com os nossos parceiros e clientes, para transformar o mercado de provedores, né, em vocês, para que tenham cada vez mais uma gestão melhor do sucesso do cliente. Esse pilar que a gente comentou agora também está atrelado à gestão do sucesso do cliente, porque se trata de trazer o cliente certo para a base de vocês. E a Zap SP hoje é a plataforma número 1 em gestão de sucesso do cliente para provedores de internet, né? Então, ela foi feita para quem realmente deseja transformar os clientes em advogados da marca e ficar fugindo da guerra de preços que acaba existindo, tá? E um ponto também é que essa gravação ela vai ficar disponível no nosso YouTube. Ela também vai para a nossa página, no nosso site. Vocês verão não só o conteúdo, mas o resumo e o material que vai ficar disponibilizado para vocês. Tá bom? Muito obrigado. E agora vamos seguir e vejo vocês no próximo evento mês que vem. Valeu, pessoal. Valeu, Muito pessoal. obrigada, pessoal. Ótima tarde. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Boa sorte para todo mundo.